Vamos lá, pessoal. Quarta parte, prometo. É a última. A gente encerra, beleza? Vamos lá, pessoal da Rede Sul-Americana. Quarta parte, feudalismo, Idade Média. Agora a gente vai falar de uma galera muito específica, muito particular, mas muito importante nesse período. A primeira galera que a gente vai falar é sobre a Igreja Católica e as Cruzadas. Vamos de mais uma paginazinha do caderno. Parece muita coisa, mas não é não. Deu para pausar? Deu para anotar? Então vamos lá. Quando a gente fala da Igreja Católica, a gente tem que entender que eles têm um papel muito importante no período de Idade Média. Que papel importante é esse? Eles começam a adquirir poder, porque eles são a única parcela da população que tem um diferencial que ninguém consegue ter além deles. Porque título de nobreza, tá, o cara é nobre. Ele nasceu assim, Deus quis. Ah, eu sou camponês. Legal. É da vontade de Deus. Agora, quem é que diz pra mim que o nobre nasceu nobre pela vontade de Deus e que eu nasci camponês pela vontade de Deus? É claro. São eles que fazem isso. São eles que dizem quem é que ocupa cada papel e por quê. E eles têm a justificativa que você não consegue contestar. Você vai contestar Deus. Você vai chegar e vai orar para Deus e falar: Senhor, o Senhor foi muito injusto comigo me fazendo nascer servo. No dia que ele te responder, me conta. Até agora nunca houve resposta. Então, se eles são os intermediários entre Deus e os homens, o que acontece? Eu não posso questionar os caras. Eu não posso chegar para eles e falar: o Senhor está errado, sua excelentíssima santidade. Né? Aí isso aí vai me dar uma passagem livre e direta para um lugar nada bacana, tipo o inferno. Então, eles eram os intercessores, os intermediários entre Deus e os homens. Isso conferia muito poder a eles. Poder esse que era afirmado e reafirmado através de doações. Esses nobres, esses senhores feudais, eles começaram a doar riquezas, tesouros, terras para a Igreja Católica, a ponto da Igreja se tornar um dos maiores proprietários de terra de toda a Europa. Ela enriqueceu, inclusive, mais do que os próprios senhores feudais. Então, primeiro ponto, beleza? A Igreja Católica, o poder dela vinha da intercessão entre Deus e os homens. Outro ponto, o poder da Igreja Católica vinha também da quantidade de terras que eles recebiam através de doações. Terceira parte do poder da Igreja Católica, eram eles que justificavam o poder do senhor feudal. O cara podia ser um monstro, ele podia ser muito cruel, muito terrível, tratar todo mundo muito mal, e quando esses servos iam até a igreja em busca de socorro, o máximo que a igreja dizia era que ele era o líder de acordo com a vontade de Deus, e você não tinha mais como falar absolutamente nada. Então, esse era um poder que a Igreja Católica acabou possuindo. Qual foi a consequência disso? Muitos membros da Igreja Católica, isso aí a gente vai falar de alto clero, tá? Bispo, cardeal, arcebispo, que eram os postos mais nobres dentro da Igreja Católica, começaram a enriquecer absurdamente. Muito, muito, muito dinheiro, tipo o prêmio da Mega Sena, tá? Então eles enriqueceram muito, muito, muito e começaram a viver num luxo, numa ostentação, numa opulência que ia contra os princípios da Igreja Católica, que era você viver de forma humilde, você servir ao próximo, você praticar o bem, você fazer caridade, contramão dessa brincadeira, né? E aí vão surgir ordens monásticas, né? Monastérios, ordens de outras designações dentro da Igreja Católica, tá? Não tô saindo da Igreja Católica não, tô aqui. Que vão começar a contestar essa galera que está vivendo no luxo, que está vivendo na ostentação de rei do camarote lá, de manda e desmanda, faço o que eu quiser porque eu tenho dinheiro e poder para isso. Quem são essas ordens monásticas? Vocês vão conhecer algumas. Franciscanos,
dominicanos, beneditinos, é aquela galera que vive nos monastérios, que são os monges que você vê em desenho animado e filme, que usa aquela bata marrom. Alguns têm a bata marrom e aí raspa com o curutinho aqui assim, né? Com a cuiazinha raspada aqui em cima. Então, esses, por exemplo, que usam a bata marrom e tem o cucurutinho raspado aqui, eles são da Ordem de São Francisco de Assis, são conhecidos como franciscanos, entendeu? Eles são monges que praticam a caridade, a humildade, a vida simples, você ter somente aquilo que você precisa para sobreviver. Seria um lugar para dormir, um lugar para você comer, comida suficiente para você não passar fome, e o resto, eu não preciso, eu não tenho. Beleza? Por exemplo, eles, na maioria das vezes, não tinham servos, eles não tinham empregados. Se eu tenho 2 mãos e 2 pés e Deus me fez perfeito, eu posso muito bem trabalhar, posso muito bem fazer aquilo que eu preciso. Então, eles eram a contramão do enriquecimento e da fortuna da Igreja Católica. Tranquilo? Outra coisa que eu coloquei aí para vocês são as cruzadas. As cruzadas, elas são um movimento promovido pela Igreja Católica na ideia de reconquistar a Terra Santa. Que Terra Santa é essa? Jerusalém, que na época era dominada pelos muçulmanos, os islâmicos. Esses muçulmanos já controlavam ela há muito tempo, e aí esses católicos queriam ir lá e tomar essa cidade de volta. Conseguiram? Não. Mas conseguiram outras coisas, como, por exemplo, reafirmar rotas comerciais em direção ao Oriente, na busca de especiarias, cravo, canela, noz moscada, pimenta, sal, muito importante. Então, eles conseguiram assegurar essas rotas comerciais, que antes eram exclusivamente de domínio persa, de domínio de orientais. Eles conseguiram assegurar essas rotas comerciais para poder trazer essas especiarias para o continente europeu, para o ocidente, de forma mais segura e mais barata. Beleza? Então, vamos lá. Nessa pegada aí de rotas comerciais, de surgimento aí de novas rotas e de asseguramento de novas rotas, de fortalecimento dessas rotas, vão surgir novas profissões, como, por exemplo, os comerciantes. Esses comerciantes, eles não podiam morar num feudo, porque eles não podiam ter uma lealdade com um único senhor feudal. Então, essa galera vai morar onde? Aqui, ó. Anota aí. É isso mesmo que você está pensando. A gente vai falar do surgimento dos burgos, que era o nome dado para as cidades comerciais, as cidades mercantes que começaram a surgir no período de Idade Média. Essas cidades mercantes, quem é que vai morar ali? Exclusivamente comerciantes e artesãos. E aí vão surgir várias profissões. O cara que trabalha com importação e exportação, vai surgir um artesão, um ceramista, a parte de tecelagem, ourivesaria, que é a produção de joias, metalurgia, ferramentas de metais, armas, o ferreiro, o marceneiro. Vai começar a surgir várias profissões. Essa galera mora nesses burgos e eles prestam serviços aos feudos. Eles são contratados, vai até o feudo, faz o serviço que tem que fazer, volta para o burgo, recebe o seu dinheirinho, o seu salário e volta. Estou falando de salário, estou falando de dinheiro, sim, dinheiro. Por quê? Esses burgos, essas cidades medievais, elas só vão surgir lá na frente, por volta do século XI até o século XIV, depois de Cristo. Tá? Até aí já começou a ser feito o uso de moedas, de um sistema monetário entre cada feudo. E a parte chata, cada feudo tinha a sua moeda. Então, o comerciante tinha que andar com 5, 10, 15, 20 bolsinhas diferentes, cada uma com uma moeda diferente, porque cada vez que ele ia num feudo, ele tinha que trocar a moeda dele por outra moeda, senão ele não ia conseguir fazer o comércio que ele tinha que fazer ou prestar o serviço que ele tinha que prestar. Tranquilo? Numa boa? Qualquer coisa anota, hein? Em nome do Senhor Jesus, porque senão você vai esquecer e depois você vai falar que eu não avisei para anotar. Então, anota. Aí, a gente vai falar agora de uma parte mais chatinha, que é o quê? Peste bubônica.
que aconteceu, Karen? Por que essa peste bubônica? Ela também era conhecida como peste negra. Essa doença, né, peste bubônica, ela é uma doença, uma peste negra, ela veio nas embarcações do Oriente. Ela veio com os ratos, porque os ratos eles entravam nos navios, você querendo ou não, né, a higiene ela era péssima na época. Então, os ratos entravam nos porões dos navios, eles vinham do Oriente, chegaram aqui no Mediterrâneo, chegaram aqui na costa europeia, e esses ratos eles possuíam pulgas. Essas pulgas mordem o rato, se contamina com a doença, morde uma outra pessoa, morde um ser humano e transmite a doença para essa pessoa, como se fosse o mosquito da dengue, né? O mosquito da dengue pica uma pessoa que está com dengue, se contamina, vai lá, pica uma outra pessoa que não está com a doença e acaba passando a doença da dengue para essa pessoa. Mesmo princípio, só que ao invés de ser um mosquito, era uma pulga, ok? Então, essa doença, ela vai se espalhar muito, ênfase no muito, rápido no continente europeu, tá? Primeiro, as condições de higiene são péssimas nessa época, tá? Nessa época histórica, não na época do ano ou do mês, onde quer que seja. Nesse período histórico, a higiene era muito ruim, as pessoas não praticavam a higiene como nós praticamos, do tipo tomar banho todo dia, higienizar, saneamento básico, esquece, isso não existe. Então, a proliferação de doenças era muito fácil. Então, uma doença altamente infecto-contagiosa, como a peste negra, como a peste bubônica, rapidamente tomou conta de todo o continente europeu, matando cerca de 1/3 da população europeia naquele período. A coisa era tão séria, era tão grave, que as pessoas tinham que cavar covas rasas, covas profundas e comunitárias, e iam passando carroças pelas ruas, e as pessoas iam jogando os seus mortos nessas carroças para serem enterrados todo mundo junto, porque não tinha como a igreja enterrar todo mundo. Tá? Foi esse o nível da epidemia da peste negra na Europa. 1/3 da população foi dizimada. Então a gente encerra aqui o capítulo de Idade Média, graças a Deus. Vocês já não aguentavam mais ouvir, né, minha voz. Então a gente agora vai falar de exercício da apostila. Vocês acharam que ia ficar sem exercício? Só que não. Então, vamos lá. Vai fazer para mim os exercícios da página 55, 56, 57 e 58. Beleza? 55, 56, 57 e 58. Módulo 1, capítulo 4 da apostila de vocês. O último vídeo que a gente vai fazer vai ser um vídeo comentando sobre essas questões para que vocês possam corrigir caso tenham feito alguma coisa errada, mas também podem me mandar por e-mail qualquer dúvida, ok? Então, por hoje é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela paciência. Tô começando a brincar de fazer vídeo para vocês, então eu espero que tenha sido bacana para vocês também. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. E a gente vai se ver mais pra frente para poder corrigir e comentar esses exercícios, ok? Muito obrigada e até a próxima.